Deus abençoe sua vida. Já cumprimentou quem está perto de você com a paz de Cristo, né? Cumprimente então, dê boa noite a esse irmão. Fala, boa noite, irmão. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém. Estamos aqui mais uma sexta para poder falar um pouco mais da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus. E eu quero te convidar, você que trouxe sua Bíblia, todo mundo trouxe? Amém? Culto de estudo, irmão, nós temos que trazer a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Quem não trouxe, levanta a mão também. Ainda bem que tem a tecnologia, né, irmão? Quantos tem celular aí? Levanta a mão. Quem tem celular, gente? Levanta a mão assim, bem alto, para eu ver. Agora, se você falar que você não tem a Bíblia baixada no celular... Quem tem a Bíblia no celular, levanta a mão. Essa aí serve também porque é a Bíblia. Amém? Pode se assentar todo mundo. Fica à vontade na casa de Deus. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 3. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o ministério de João Batista. E chegaremos até o batismo de Jesus. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas e como João, falam do ministério de João Batista. Uns falam com mais detalhes, outros vão falar com menos detalhes, em menos versículos. E nós vamos passar por todos esses sobre os evangelhos sinóticos para poder falar da pregação do ministério de João Batista, de como João Batista se revela à humanidade, de como João Batista aparece diante da sociedade, e também vamos falar até o batismo de Jesus. Então trataremos também do batismo do nosso Senhor. Então, Mateus 3, todos encontraram? Todo mundo já apostos aí? Se você por acaso estiver com o seu celular, a Bíblia, eu te peço que coloque o seu celular em modo avião e no silencioso, para que você mesmo não se distraia na hora do culto, amém? Então tá. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim como nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é o relato de Mateus acerca do ministério de João Batista, e ele relata bem pouco. Ele vai falar aqui em
17 versículos desde o início da pregação de João Batista até o batismo de Jesus. E eu acredito que o batismo de Jesus foi o ápice da pregação do ministério de João Batista, porque aquele homem que foi chamado como a voz que clama no deserto, como aquele que prepararia o caminho para o Senhor Jesus passar e chegar e se apresentar à humanidade, ele se apresenta como um pecador, como um homem que não é digno. E olha que lição valiosa, a gente já pega logo no início. João Batista, um dos maiores entre os nascidos de mulher, aquele que a sua mãe era estéril, aquele que adorou a Deus enquanto Jesus chegava no ventre, quando Maria chegou pelas portas da casa de Isabel e João Batista estava no ventre de Isabel, o menino mexe lá dentro e adora a Jesus no ventre. Este mesmo menino, esse mesmo homem, é aquele que diz que não é digno de desatar nem as sandálias do nosso Deus. João Batista se apresenta com muita humildade. João Batista é humilde, irmão. João Batista sabe a sua posição. João Batista sabe qual o propósito para o qual ele veio. João Batista sabe o que ele veio para fazer. E mesmo tendo o título do maior entre os nascidos de mulher, ele não deixa esse título subir a cabeça. Muito pelo contrário. Ele vira para o Senhor Jesus e fala: eu que preciso ser batizado por ti, e é o Senhor que vem a mim para eu te batizar? Eu que preciso, eu que sou o pecador. Então João Batista exercia, segundo o relato de Mateus, um ministério de João Batista era um ministério pautado na humildade, na sabedoria e no arrependimento. Quando ele vai falar lá no verso 11, ele viu que alguns fariseus e saduceus vinham ao seu encontro para ser batizado ou apenas para enxergar o que estava acontecendo naquele lugar no deserto. Ele vira e fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Em outras traduções vai falar de desatar, mas aqui de levar sandálias. Ele, aquele que vem após mim, vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E a sua pá ele tem a mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E ele vai falar também no verso 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então o convite de João Batista para aquelas pessoas que iam até ele para ser batizado era: se arrependam. E qual a mensagem, meus amigos, que a gente deve pregar hoje? Se arrependam, se converta, volte os seus olhos a Deus, volte os seus olhos ao Senhor Jesus, seja transformado, se permita que o Espírito Santo entre e faça morada e transforme o seu coração. Aquele que escuta a voz do Espírito Santo, não rejeite a voz do Espírito Santo. Esse é o convite que nós devemos fazer às pessoas na hora da pregação. E olha que incrível, é o mesmo convite que João Batista fazia para aqueles que iam ouvir o que ele tinha para falar. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí ele já vai chegar e bater em cima dos saduceus, daqueles fariseus, que na verdade, irmão, inicialmente não tinha nada demais. Só que aquela galera começou a perseguir aqueles que seguiam a Jesus. Tanto que os fariseus, eles faziam um culto do jeito que nós estamos fazendo aqui, mais ou menos. Eles se apresentavam em um templo, em uma sinagoga, e tinha a parte da oração inicial, e tinha a parte do louvor, e então o ensino da palavra, e finalizava. Então, os fariseus, por um tempo na história de Israel, eles cumpriram um papel legal. A gente costuma associar a palavra fariseu a algo ruim, mas ficou ruim depois que eles pararam de crer nas promessas do Deus de Israel. Ficou ruim depois que Deus fez uma promessa, falou por intermédio dos profetas, eles criam nos profetas, mas depois que Cristo se apresenta, eles permitem que a sua vontade fale mais alto. Falam: não, eu não quero um Deus na terra reinando para salvar o povo e depois que suba para o céu. Eu quero um Deus que vai me livrar das mãos de Roma. Eu quero um Salvador, o Messias, que vai me livrar das mãos dos gregos, que vai me livrar das mãos dos sírios.
Então, a cabeça dos fariseus e do povo de Israel era essa. Então, os fariseus, irmão, não era inicialmente algo ruim, mas depois eles se afastam do caminho e param de crer na mensagem de Jesus, na mensagem de Deus. Então, João Batista já chama eles, produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos. Então, João se antecipa a uma possível fala. Quando ele fala não comecei, olha, nem vão por esse caminho. Não comecei a dizer entre vós que temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, Deus aqui, João Batista aqui estava quebrando aquela ideia de que somente o povo de Israel era o povo que receberia a salvação do Senhor Jesus. Ele já vai falar que, olha, não pensem vocês que vocês têm por pai Abraão e que isso vai salvar vocês. Não pensem entre vocês que só porque você cresceu na igreja, porque os seus pais foram crentes, que hoje você é crente, irmão. O crente de verdade, ele é aquele que nasceu de novo, é aquele que foi regenerado pelo Espírito. Então, da mesma forma que o povo de Israel estava achando que só por Abraão ser pai deles, eles serem da descendência de Abraão, eles teriam a salvação, eles estavam pensando errado. Eles estavam indo por um caminho errado. E aqui João Batista já se antecipa e fala, olha, nem começa a falar que vocês são filhos de Abraão. Nem começa a dizer, nem vai por esse lado. Por quê? Porque não tem benefício algum em ser filho de Abraão. Porque até mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, aqui, a bênção levítica, a bênção que vinha do povo de Israel, João Batista estava, falando, não é mais por aqui, irmão. Sejam batizados, se arrependam dos seus pecados e sigam a Jesus. Sejam batizados, produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, não permaneçam na vida em que vocês estão. Não fiquem esperando mais que um sacerdote vá uma vez ao ano fazer o sacrifício por sua vida, não. Sejam batizados para a remissão dos seus pecados e produzam frutos dignos de arrependimento. Então, o cenário que João Batista traça, tudo o que acontece aqui nesse ensino, parte do mesmo pressuposto que hoje nós fazemos. Porque não adianta, irmão, eu me batizar e não mudar minha vida. Não adianta eu falar que estou frequentando a igreja, se a igreja não me transforma. Se o meu coração, se a minha vida, se a minha alma não é transformada pela palavra de Deus. Então, da mesma forma, João Batista chegava e falava, olha, eu vou batizar vocês, mas produzam frutos dignos de arrependimento. Eu vou batizar vocês, mas se arrependam, creiam na mensagem, não rejeite a mensagem, porque eu estou batizando vocês com água, para a remissão dos seus pecados, mas vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E o que ele vai falar no verso 12? Ele tem na mão a sua pá, e ele limpará completamente a sua eira, ele recolherá o seu trigo no celeiro, mas vai queimar o que? A palha em fogo inextinguível. Vamos tentar ilustrar isso aqui melhor? Jesus é aquele, irmão, que vai separar aquilo que presta e aquilo que não presta. Aquele que viria após João seria aquele que separaria quem é e quem não é, porque ele tem na sua mão a pá, que é o instrumento necessário para fazer essa separação. Então João já está falando, aquele que vai vir após mim, ele tem na sua mão a pá, e ele vai limpar completamente a sua eira, recolherá o seu trigo, ou seja, aqueles que pertencem a ele, o trigo somos nós, aqueles que dão frutos, os frutos bons, ele vai recolher o seu trigo do seu celeiro, mas a palha, aquilo que não tem fruto, aquilo que não se transformou, aquilo que não se arrependeu, aquele que não se arrependeu, ele vai jogar no fogo que nunca se apaga, no fogo inextinguível. Então é diante desse cenário um pouco caótico, no meio do deserto, um lugar totalmente difícil de viver, de ter vida, um lugar onde você não tem tanta vida, não tem peixe direito, porque quase não tem água, tem o Rio Jordão, mas era deserto.
João Batista pregava num local que não tinha sombra, irmão, porque não nasce árvore, nasce cacto. Então, no lugar mais difícil de haver vida, João Batista estava pregando vida. No lugar mais difícil de ter fruto, ele prega sobre fruto. Então, tá lhe dizendo que, olha, não importa o local, não importa o ambiente que você está, não importa as pessoas que você frequenta, o que vai realmente mostrar que você é alguém transformado é o interior, é onde tem fruto. Rickson, eu trabalho numa empresa onde só tem pessoas ímpias, onde só tem pessoas que não servem a Deus. Eu devo me ausentar dessa empresa, eu devo pedir demissão? Irmão, de forma alguma. De forma alguma. Você não vai se associar a uma pessoa que não glorifica o seu Deus, porque é questão de lógica. Mas trabalhar com outros homens, com outras mulheres, que não servem ao Deus que você serve, irmão, a sua oportunidade de mostrar quem você serve é lá dentro. A sua oportunidade de mostrar quem você é lá dentro. É nesses ambientes. Num ambiente mais inóspito, num ambiente onde você olha e fala, gente, não tem fruto algum aqui, mas o fruto sou eu. João Batista estava pregando no deserto. Ele poderia estar pregando nas praças, ele poderia estar pregando na sinagoga, ele poderia estar pregando em qualquer outro lugar, irmão. Ele poderia estar pregando, sei lá, no meio da cidade lá, numa igreja igual a nossa aqui, com ar-condicionado, mas ele estava no deserto, pregando sobre fruto, num lugar que não tem como ter fruto. Então a pessoa era levada até lá, olhava para um lado e para o outro, só via areia, o Rio Jordão, e via areia e via um ambiente meio difícil de conviver, de viver, de ter fruto, e estava ouvindo, se arrependam, produzam frutos, sejam frutíferos, porque aquele que vem após mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, mas não o mesmo fogo, o fogo do verso 11 não é o fogo do verso 10, porque a gente aqui ouve falar de um fogo que consome e que destrói, mas o fogo do verso 11, ele edifica. O fogo do verso 11, ele transforma de dentro para fora. Então, é a mesma fala, é a mesma palavra, com sentidos diferentes. Então, o fogo que é inextinguível do verso 10, é aquele fogo que toda árvore que não produz bom fruto, será lançada no fogo, naquele fogo que nunca se apaga, no fogo que destrói. Mas aquele que vem após mim vai batizar a gente com o Espírito Santo e com o fogo. Mas não é o fogo que destrói, mas o fogo que constrói. Amém? Conseguimos ver essa diferença? Amém. E na sua mão ele tem a pá, e ele limpará completamente a sua eira, e ele vai recolher o seu trigo no celeiro, mas vai queimar a palha. Ou seja, o que não tem fruto vai queimar. Isso é uma pregação difícil isso? É difícil você entender, é difícil eu entender, porque a gente é tão falho, irmão, a gente é tão pecador, a gente erra tanto, a gente tropeça tanto, a gente peca muito contra Deus, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, a gente peca toda hora, a gente peca, e não teria solução, irmão, eu e você não teríamos solução, não teria resolução, não teria um momento que a gente chegaria e fala, cheguei no meu auge, agora eu consigo resolver o problema do meu pecado. Irmão, você por si mesmo não poderia, não dava. Como que você resolve esse problema aqui? Não resolve, você não resolve, não tem como, não tem mérito, não tem sua honra, não tem sua glória, não tem o seu poder, não tem a sua força, não tem. Então como que você resolve um problema que é crônico? É a mesma coisa de eu falar para você, você nasceu com um coração? Quantos nasceram com um coração aqui? Levanta a mão para mim. Melhor, quantos têm coração aqui? Coração é necessário para a gente viver, não é? Necessário, né? O coração bombeia aqui o sangue para o nosso corpo, certo? Sem o coração é possível ter vida? Não, não tem como, sem esse coração aqui. Não tem como ter vida, não tem como ter consciência. Irmão, a mesma forma é o pecado. Se a gente está vivo, é porque teve pecado. Se nós estamos respirando, é o pecado. O pecado existe. Assim como o nosso coração já está atrelado em todo ser humano que nasce, o pecado também está. Então como que nós fugimos desse pecado?
Como que nós não, como que a gente faz para não ser lançado nesse fogo que nunca se apaga? Como que a gente produz frutos dignos de arrependimento? Como nós não teremos a nossa vida podada e lançada ao fogo, cortada e lançada ao fogo, como diz no verso 10, que já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mas essa é uma mensagem, irmão, de desespero, porque eu vi que toda árvore que não produz bom fruto é lançada ao fogo, na verdade falar, todos nós seremos lançados ao fogo, porque de nós mesmos, nós não produzimos bom fruto, não tem resolução, até que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é a nossa solução. Então não existe um mérito. João Batista está aqui pregando uma mensagem sem esperança, não tem esperança. Nós seremos batizados, nós faremos um ato profético para a remissão de pecados, mas nós continuamos sendo pecadores, não tem como fugir. E aí, a gente vai ver mais à frente, em João 3,16, tudo bem, mas chega aqui no verso 13, o batismo de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Então, o homem que estava pregando o arrependimento, o homem que estava dizendo que aqueles que não produzem bom fruto seriam lançados no fogo, esse mesmo homem que estava falando, estava recebendo a palavra contra ele mesmo, porque aquele que cumpria o ato de batizar as pessoas que se arrependiam, é o mesmo que está falando, Jesus, eu preciso ser batizado, e é tu que vens a mim? Eu preciso, olha, eu não sou digno, verso 11, eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Verso 14, o dissuadia, eu acho que está aí na sua Bíblia da mesma forma, ou conversava, ou dialogava, ou negociava. Esse dissuadir, João Batista dissuadia Jesus, falando, eu não quero te batizar, porque eu que preciso ser batizado. João Batista dissuadia Jesus, tentando de alguma forma driblar aquele ofício, driblar aquele trabalho de, olha, eu não posso, eu não consigo, Jesus, porque só o Senhor é santo, eu não sou digno nem de chegar e desabotoar a sua sandália, eu não sou digno. E esse ato de desatar as sandálias, de lavar os pés, era quando a pessoa chegava na casa da outra, ia ser uma honra, isso é uma honraria. Então desatar as sandálias dos pés, lavar os pés, nem falou de lavar o pé, mas só de desatar a sandália, João Batista já falou, olha, eu não sou digno nem de te adorar, eu não sou digno nem de te honrar, eu não sou digno nem de derramar um cântico ao Senhor, e é o Senhor que vem a mim. João Batista sabia o seu lugar, João Batista sabia do local que ele foi chamado para ser. João Batista sabia a posição que ele tinha que admitir diante daquele que é o Santo de Israel. João Batista sabia a posição que ele tinha que estar, mesmo sendo aquele que pregava. Irmão, nós pregadores, nós que pregamos a palavra aqui em cima, nós devemos ser os primeiros a dobrar os nossos joelhos em total rendição e dependência a Deus. Nós devemos ser os primeiros a mergulhar na presença do Senhor, porque João Batista, ele mostra, ele é um extrato daquilo que nós como pregadores devemos ser, a humildade de se humilhar diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a humildade de se dobrar diante de Jesus, mesmo com toda a sabedoria, deve reinar em nosso coração, muito além do que subir aqui, abrir a Bíblia e te explicar o que está escrito nela. A nossa humildade, ela deve gritar, porque nós não somos dignos nem de desatar a correia da sandália do nosso mestre, nós não somos dignos, muito menos de lavar os pés do nosso mestre
como sinal de adoração a Ele. Nós não somos dignos nem de falar Jesus, não somos. Então João Batista se coloca nesse lugar de total humildade, de total dependência, de total fraqueza. Jesus, eu sou fraco, eu estou pregando aqui, mas eu que preciso ser batizado. Eu preciso que o Senhor venha e me batize, não só com água, mas com fogo, com o Espírito Santo. Eu preciso ser lavado, eu preciso ser remido pelo seu sangue, eu preciso ser justificado, eu preciso ser transformado. Jesus, eu preciso disso. O homem, irmão, de novo, nós lemos semana passada, o maior entre os nascidos de mulher. Então o maior entre os nascidos de mulher está se colocando numa posição de total miserabilidade diante do nosso Jesus. Aí isso é um confronto para mim e para você. Como que a gente tem se apresentado diante do nosso Deus? Qual é a reverência? E eu não falo aqui, irmão, reverência de não louvar na hora do louvor, ou não bater palma, ou não glorificar a Deus, não soltar um glória a Deus. Eu não estou falando disso, porque isso é uma mera reverência humana e litúrgica. O que é litúrgica? É a organização do culto. Então, nós não iremos aqui extrapolar os limites que estão sendo traçados, mas isso é uma mera liturgia. Se ao sair por essas portas você for um miserável com o próximo, não perdoar, não derramar amor ao próximo, se ao sair dessas portas você se achar melhor, se achar suficiente, se achar bom demais e não se arrepender só porque você frequenta a igreja, irmão, você já é o mais miserável de todos. Porque não tem essa, você não é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho mérito, você não tem mérito. Qual que é a minha base para isso? Primeiro, o pecado atingiu a todos nós. Segundo, João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, disse que não era digno de desatar a correia da sandália de Jesus. João Batista não era capaz de derramar uma meia adoração a Jesus, porque a adoração completa seria tirar a sandália, lavar os pés como um sinal de honra àquele que a gente recebe. Então João Batista se posiciona e fala: eu não sou digno, eu que preciso, eu que tenho necessidade, eu que é essencial para mim, Jesus, ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E a justiça está se referindo ao que, irmão? Ao Velho Testamento, referência direta, cruzada. O que está falando no início de Mateus 3, capítulo 3, versículo 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, Velho Testamento, já estava tudo lá. Então os fariseus, os saduceus, irmão, eram aqueles que mais deveriam ter ciência e noção do que estava acontecendo em Israel, do que estava acontecendo em Nazaré, do que estava acontecendo na Galileia, do que estava acontecendo no Rio Jordão. E adivinha só quem foi que rejeitou a Jesus? Os próprios. Eles que detinham o maior conhecimento, eles que eram o povo de Deus, eles que eram da descendência de Abraão, foram eles que rejeitaram aquele que veio para salvá-los. É a mesma coisa que eu já preguei algumas vezes aqui na igreja, falei sobre isso, que muitas pessoas serão condenadas não porque pecaram, mas porque rejeitaram o perdão que estava disponível, mas porque não creram no perdão que estava disponível para elas. Muitas pessoas no decorrer da história morreram e não foram salvas porque rejeitaram o perdão disponível. Então, o que a gente precisa ter ciência aqui, irmão? O povo de Deus rejeitou Jesus, e os próprios fariseus e saduceus, que tinham toda a sabedoria para entender que aquele era a plenitude dos tempos, onde Jesus viria para salvar o seu povo, eles não entenderam. E aquele que era o maior nascido de mulher, disse que não era digno de desatar a correia das sandálias de Jesus. Você está entendendo o seu tamanho, o meu tamanho? Perto de Jesus, irmão, nós somos meros micro-organismos. A gente respira, a gente fala, a gente tem vida, mas sem Ele, irmão, esquece.
Então o próprio João Batista se posiciona como aquele que precisava ser batizado. Então João Batista saiu e aí Jesus fala: nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista aceitou batizar Jesus. E batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E aí agora a gente vai lá para Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos faz um relato bem curto daquilo que a gente falou de forma extensiva agora, mas nós iremos ler a título de conhecimento. Marcos capítulo 1. Vai falar princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Verso 2, né? A partir do verso 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, então Marcos também referencia o profeta Isaías, como sendo aquele que já de antemão profetizou acerca de Jesus e de João Batista. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo após sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz no céu: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Um relato semelhante, um relato bem parecido com o de Mateus, mas quando a gente chega no verso 7, a gente percebe um detalhamento um pouco maior, que a fala de João Batista foi: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então Marcos ele vai um pouco mais profundo, ele vai um pouco com mais detalhe. Ele chega e fala que João Batista disse que ele não é digno do qual curvar, que é um ato de reverência, então curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então mais uma vez a gente entende que a fala de João Batista é para demonstrar humildade. A fala de João Batista é para demonstrar o tamanho do Jesus que viria, o tamanho do Deus de Israel que viria para salvar o seu povo. Então eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E aí não tem descrito aqui em Marcos o diálogo, né, entre Jesus e João Batista. Muito possivelmente porque Mateus foi um dos discípulos de Jesus. Mateus era o cobrador de impostos. E Mateus, por ter andado com Jesus, pode ter recebido de Jesus esse relato, né? Jesus contando ali, dialogando, porque Jesus dialogava, irmão. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele não era um anjo que voava por aí, ele tinha um corpo como o meu e como o seu. Então, muito possivelmente, Mateus faz esse relato e Marcos não, porque Mateus andou perto de Jesus. Porque Mateus dialogou, almoçou, jantou, caminhou, pregou com Jesus. E Mateus recebe o relato de Jesus de forma mais detalhada, e é por isso que temos mais detalhes nesse momento, nesse versículo da conversa e do batismo de Jesus. Nós temos mais detalhes em Mateus do que em Marcos. E agora eu quero te convidar para ir para Lucas. A gente parou em Lucas no Cântico de Simeão, mas nós não vamos ler, por enquanto, Lucas 2, 25. Nós vamos ler a pregação de João Batista. Amém, irmão? Estão me acompanhando?
Está comigo? Diga amém. Lucas 3. Lucas não foi uma testemunha ocular de Jesus. O evangelista Lucas, ele foi aquele que fez pesquisas para falar de Jesus. Então ele foi até as pessoas que andaram com Jesus, ele foi até Maria, ele foi até Marta, ele foi até um, foi até outro, pegou o relato dele. E aqui, assim como a gente falou semana passada, o início de tudo, né, do nascimento de Jesus e tal, o início das coisas, o nascimento de João Batista, a gente vê que Lucas diz no início que ele destina o seu evangelho, a sua carta a alguém, ele destina a Teófilo, e ele fala: eu sei, Teófilo, que você já ouviu de várias outras pessoas, de outros pregadores, que possivelmente eram Mateus e Marcos. Eu sei que você já ouviu essas verdades de outras pessoas, mas eu vou falar apenas para atestar, apenas para fortalecer a sua fé ainda mais. E glória a Deus, que Deus iluminou esse homem para a gente ter ainda mais detalhes, porque ele não só foi uma testemunha ocular de Jesus, como ele foi um pesquisador da vida de Jesus. Ele foi aquele que foi atrás para aprender e conhecer mais de quem Jesus era e daquilo que Jesus fez enquanto pisava na terra. Então, Lucas 3, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então aqui já está dizendo que o João não é o João apóstolo, discípulo, é o João filho de Zacarias, mais uma prova de quem João Batista era. Então Lucas aqui vai falar de João Batista e ele também contextualiza, falando quem era o rei, quem era o tetrarca, quem era o governante, quem eram os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e a gente vê um pouco da plenitude dos tempos, da vinda do nosso Jesus, nesse relato, porque a religião judaica estava em crise, muito porque a gente tem aqui 2 sumos sacerdotes, e o certo era ser só um. Então a gente tem 2, a gente tem uma crise no sistema religioso judaico aqui na época, e além dessa crise a gente tem também um avanço muito grande das estradas que foram pavimentadas pelo Império Romano e da língua que foi universalizada através da Grécia. Então a gente tem uma crise no sistema judaico, Jesus vem primeiro aos judeus, a gente tem estradas e locais que permitiam as viagens missionárias feitas através de Roma, e a gente tinha também a universalização da língua, onde o grego era predominante, onde o grego, todo mundo falava grego, e não é aquela expressão, quando a pessoa não entende o que você está falando, você fala: você está falando grego? Você está achando que eu estou falando grego? Não, o grego aqui era compreendido por todos, amém? Então, plenitude dos tempos, estava tudo certo para Jesus vir naquela hora e ele veio. Então a plenitude dos tempos aqui um pouco descrita, um pouquinho, e vai falar de João Batista, que a palavra de Deus veio a João no deserto. Então ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, a gente já tem mais esse detalhe, ou seja, ele não ficou em um local específico, ele andou por todo o Jordão, por toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito novamente no livro das palavras do profeta Isaías. Então não só Mateus, não só Marcos, mas também Lucas vai falar do Velho Testamento, vai fazer referência a Isaías. Então, conforme está escrito: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? É o mesmo relato de Mateus, só que aqui apresenta a resposta da multidão à pregação de João Batista. O que nós devemos fazer? Respondeu-lhe, olha bem, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Aqui ele está ensinando um princípio que Jesus viria a apresentar logo em seguida, que é o princípio do amor ao próximo, que é o princípio do amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu obedeço o que Ele fala. E o que Ele fala? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, o que aquelas pessoas deveriam fazer? Você tem 2 túnicas? Reparta e dá para quem não tem. Você tem comida? Você tem alimento? Da mesma forma, reparta e dê para quem não tem o alimento. Então não é, faça um sacrifício, reze 10 Pai Nosso e 42 Ave Maria. Amém? Não é, irmão, planta uma bananeira aí, espera Jesus vir e mudar você de cabeça para baixo. João Batista não fala para você vir ao culto todos os dias, para Deus te lavar. João Batista não fala para você, não, vai, vem cá, vou pegar você na água aqui, vou deixar vocês 40 segundos aqui embaixo para lavar todos os pecados. João Batista não fala nada disso. A fala de João Batista, como um endireitador de veredas, é: você tem 2 túnicas, reparta com o seu próximo. Você tem alimento, reparta com quem não tem. Acolha o necessitado, ajude quem tem fome, ajude quem tem necessidade. Quer provar que você é filho de Deus mesmo? Então abra mão daquilo que você tem, metade do que você tem ali, e dá para quem não tem. Faça essas coisas. Ou seja, João Batista não chamou eles para uma devoção na igreja perfeita. João Batista chama eles para uma devoção com o próximo, para um amor com o próximo, para uma ajuda entre eles. Então o detalhe disso aqui, gente, isso é fantástico. Se a gente entender isso aqui, muita coisa vai mudar em nossa vida. Porque Jesus não quer que você apresente um sacrifício no altar, com o seu dinheiro, com as suas roupas, com o seu carro. Deus quer que você apenas reparta com o próximo, para fugir da ira vindoura. Como diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer que tem por pai Abraão, o machado já está posto à raiz das árvores. Todo aquele que tem bom fruto vai permanecer, mas o que não tem será cortado e lançado ao fogo. O que eu tenho que fazer, João Batista? Reparta a sua túnica, reparta o seu alimento. Com quem? Com quem não tem. Só isso. É o que está descrito aqui. Só isso. Então, existiu o batismo para a remissão de pecados, mas aqui João Batista, mais uma vez, a Bíblia nos mostra que não adianta só se batizar. Não adianta só falar que vem na igreja e fica bonitinho aqui, adorando a Deus de olho fechado, de mão levantada, batendo palma. Não adianta batizar e falar, eu sou batizado, agora eu posso fazer as coisas. Se você não reparte a sua túnica, se você não reparte o seu alimento, se você não ama o próximo, se você não atende ao necessitado, se você não atende à dor do próximo, você não é convertido. Você não vai estar fugindo da vida vindoura. Porque a pergunta é muito simples. João Batista, como resolvemos o problema da ira vindoura? Repartindo a sua túnica, dividindo o seu alimento com quem não tem. Porque essa sim vai ser a prova da transformação que Deus fez em sua vida. Então, percebe, eu não faço essas coisas porque eu sou bom, eu faço essas coisas porque Deus me transformou, então eu faço. Eu só faço porque eu fui transformado. Nós só fazemos boas obras porque Deus nos transformou. Nós só aceitamos a salvação porque o Espírito Santo veio aqui dentro e falou, vamos lá, ei, quero entrar. E entra.
A gente só é convertido, irmão, porque Deus nos converteu a Ele. A gente só faz as coisas boas, por quê? Porque o Espírito Santo veio e transformou o nosso ser, e transformou quem somos. Então, além do batismo, existe a ação. Você se batizou, glória a Deus, mas se você não agir diferente, irmão, não vai adiantar nada. Você perdeu o seu tempo e fez o pastor perder o tempo dele de te batizar. Você precisa ter o seu coração transformado por Jesus. Você precisa, quando o Espírito Santo bradar a sua porta, bater para entrar, você precisa abrir, deixar ele entrar e fazer mudança, irmão. Independente de quem você seja, independente do que você fez, independente de quem você é. Essa é a fala de João Batista. Então foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Olha bem, a resposta aos publicanos, aqueles que cobravam impostos. Mateus poderia estar fazendo esse relato, porque Mateus era um que cobrava imposto injusto. Então, olha, mestre, que pois havemos de fazer? Os publicanos não cobrem mais que o estipulado. Resposta de João Batista no verso 13. Não, no verso 13. Então percebe que João Batista não falou assim: olha, vocês precisam vir à igreja 4 vezes na semana. Você precisa fazer um voto com Deus de vir em todas as orações. Você precisa fazer um voto com Deus para ficar sem comer por 40 dias. Você precisa fazer um jejum forçado. Você precisa orar às 3 horas da madrugada todo dia por 90 dias. Você precisa vir entregar o seu carro para a igreja para mostrar que você é desapegado das coisas. João Batista falou isso, irmão? Não. E tem pregador hoje que fala isso. Existem igrejas que são totalmente focadas em colocar na sua mão a resolução do problema do pecado. E aí o que ela fala? Não, vem cá, faz uma campanha, vem todos os dias na igreja, não falha nem um dia, senão Deus não te abençoe. Irmão, isso não está ligado comigo, eu não consigo. Se eu vim todos os cultos na igreja falando para Deus: Deus, me abençoe porque eu estou conseguindo vir todos os cultos, irmão, Deus vai olhar e falar: eu posso te abençoar, mas não é por causa disso. Por quê? As nossas obras são trapos de imundícia. As nossas obras de nada valem diante do nosso Deus. Então, João Batista não fala que eles tinham que fazer trocentas mil coisas. João Batista só fala: não cobrem mais que o estipulado. Resumindo em outras palavras, sejam honestos, sejam justos, porque era trabalho deles cobrar o imposto. Mas qual que era o problema? Não era cobrar o imposto. Se era diante da sociedade, era justo ou injusto, irmão, não é a discussão. A discussão é: você está cobrando mais do que você deve. Então, faça o seu trabalho com honestidade, graça comum, exerça o seu ofício, aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo no seu trabalho, lá no seu trabalho, trabalhe com honestidade. Não roube horas, não roube o seu patrão, não roube os seus funcionários. Você é patrão? Não atrapalhe os seus funcionários, não explore o trabalho deles, não explore as horas extras dele. Você eu falei ao contrário, né? Você é funcionário agora? Acho que eu falei certo. Você é funcionário? Não procure atrapalhar o seu patrão, não procure roubar dele as horas, não procure ficar fazendo coisa que não convém na hora do seu trabalho. Esse é o resultado, é a mesma coisa, é a ilustração. Por quê? Não cobrem mais que estipulado, ou seja, existia uma estipulação, olha, vocês têm que cobrar 10 dracmas, 1 dracma de imposto. Eles iam lá e cobravam 5. Uma eles repassavam lá para o governo, e pegava a outra, repartia entre os soldados ali. Eles eram fortes, tinha arma, tinha espada, tinha lança, e os pobres coitados em casa não tinha nada. Então eles chegavam, 5, 6, 7, 8 soldados, que seja, entravam na casa e cobravam mais. É o trabalho com desonestidade. E João Batista repreende o trabalho com desonestidade. Ele não fala que esses homens tinham que ter uma vida mais devota. Por quê? Se automaticamente no trabalho deles eles trabalhassem com honestidade, eles estariam trabalhando para a glória de Deus. Então hoje em dia, irmão, você trabalhar com honestidade
é fugir da ira vindoura. Você trabalhar de forma certa com quem te contratou, é fugir da ira vindoura. Você trabalhar de forma certa com quem você contratou para trabalhar na sua empresa, é fugir da ira vindoura, é agir com honestidade, é agir com humildade e agir com graça diante de Deus, porque Deus aprova. Então a conversa é: não cobrem mais que o estipulado. Existe algo que foi estipulado para vocês cobrarem, cobrem somente isso. Sejam honestos. E também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. E João dá testemunho de Jesus. Então tudo que eu falei agora atrás, já também testifica o verso 14: contentai com o que você tem, não roube os outros, não atrapalhe ninguém, não seja desonesto, seja justo. Então, verso 15: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem a mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, pouco antes de João batizar Jesus, João está num perigo iminente de ser lançado ao cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, e em ti tenho prazer, em ti me comprazo. E para finalizar, irmão, João, abra João. Amém? Você está querendo ir embora ainda não, né, irmão? Quer não, irmão? Quer ir embora não? Se quiser a gente lê tudo de novo, não tem problema. Vamos ler o evangelho de Mateus todo, de João todo. Bora, pode seguir aqui até o final? Até Apocalipse? Pode ir? Pode. Eu quero é ver. Pedir uma pizza e vamos sentar e vamos ler. Vamos. João capítulo, para a gente poder finalizar. João capítulo 1, bem rápido, tá? Testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. E aqui vai, o verso 15 atesta o verso 1. João capítulo 1, verso 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então no verso 15 a gente vê, João dá testemunho a respeito de Jesus e fala: Jesus é aquele que tem a primazia, é aquele que era primeiro, era aquele que era antes de tudo ser. Ele já existia antes de mim, então em tudo ele tem a primazia. E aí no verso 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, no verso 18, a gente tem uma revelação de quem Jesus é. Então João Batista, além de anunciar o Evangelho, a gente tem um relato um pouco mais profundo acerca de quem Jesus é. Então o verso 18 fala: ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moisés. Moisés viu as costas de Deus. Então ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, Jesus era aquele que revelava quem Deus era. Jesus é aquele que revela quem Deus é. Tudo que Deus é nós podemos ver em Jesus. E no final, Filipe vai falar, se não me engano é Filipe que fala para Deus, fala lá em João 14, Filipe fala para Jesus:
mostra-nos o Pai. E aí Jesus repreende ele e fala: eu estou com vocês esse tempo todo e você ainda não percebeu que quem vê o Pai vê a mim? Quem vê a mim vê o Pai? Então Jesus é aquele que revela quem Deus é. E este foi, verso 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou: confesso, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, referenciando quem? Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, João também faz referência ao Velho Testamento. Então o Velho Testamento, irmão, ele não morreu. O Velho Testamento está aí, é para cumprir o que está escrito no Novo. Então, ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Verso 25, e perguntaram-lhe: então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E aí João responde: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Verso 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então o batismo de Jesus, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Glória a Deus. O relato de João, irmão, é ainda mais profundo, porque ele mostra que João Batista viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus. Então não foi como Mateus, Marcos e Lucas descreveram, mas João Batista viu descer sobre ele o Espírito Santo, e então João Batista soube: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a gente pensa que João Batista teve uma telecinese lá, um negócio meio telepático, ou um sentimento que ele falou: eu acho que é ele. Mas não foi assim. Jesus, ele foi revelado com algo visível. Então João Batista viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus e deu prova que Jesus era o Filho de Deus. João Batista tem essa experiência sobrenatural e batiza Jesus. E no verso 31, para a gente poder finalizar, João Batista fala: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então, João Batista estava batizando com água, porque a missão dele era manifestar Jesus, apresentar Jesus, endireitar as veredas de Jesus para Israel. Amém? Essa era a missão.